Neemias, capítulo 9. No dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros, em sinal de tristeza. Vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor seu Deus foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Zerebias, Bani, Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebneias, Rodias, Sebanias e Petaías, chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem o Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. A oração de confissão. Aí o povo de Israel fez esta oração: ó Deus, só tu és o Senhor. Tu fizestes o céu e as estrelas, tu fizestes a terra, o mar e tudo que há nelas. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abrão e o tiraste de Ur, na Babilônia, tu mudaste o seu nome para Abraão. Viste que ele era fiel a ti e fizeste uma aliança com ele. Prometeste dar a Abraão a terra dos cananeus, a terra dos heteus e dos amorreus, a terra dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, para ser a terra onde os seus descendentes viveriam. Tu cumpriste a tua promessa porque és fiel. Tu viste como os nossos antepassados sofreram no Egito. Ouviste quando eles pediram socorro na beira do Mar Vermelho. Tu fizeste milagres maravilhosos contra o rei do Egito, contra os seus oficiais e o povo da sua terra, pois sabia que eles fizeram o teu povo sofrer. Foi assim que ganhaste a fama que tens até hoje. Tu dividiste o mar diante dos nossos antepassados, e assim eles atravessaram em terra seca. Fizeste com que aqueles que os perseguiam se afogassem em águas profundas como uma pedra, que afunda no mar violento. Tu os guiaste com uma nuvem durante o dia, e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho por onde deviam ir. Tu desceste do céu no monte Sinai, falaste com o teu povo, e lhe deste boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhes disseste que santificassem o sábado, e lhe deste as tuas leis por meio do teu servo Moisés. Tu lhe deste pão do céu quando estavam com fome, e água da rocha quando estavam com sede. Tu mandaste que tomassem posse da terra que havia jurado dar a eles. Mas os nossos antepassados se tornaram orgulhosos e teimosos, e não quiseram obedecer os teus mandamentos. Eles se recusaram a obedecer e esqueceram tudo o que fizeste, esqueceram os milagres que havia feito. Em seu orgulho, eles escolheram um chefe que os levaria de volta ao Egito, para serem escravos de novo. Mas tu és Deus que perdoa, tu és bondoso e amoroso, e demoras a ficar irado. A tua misericórdia é grande, e por isso não os abandonaste. Eles fizeram um touro de metal fundido e disseram que ele era o Deus que os havia tirado do Egito. O Deus que eles Ó Deus, como eles te insultaram! Mas tu não os abandonaste no deserto, pois a tua misericórdia é grande. Não retiraste nem a nuvem nem o fogo, que de dia e de noite mostravam a eles o caminho. Tu lhe deste o teu bom espírito para lhes ensinar o que deviam fazer. Tu os alimentaste com o maná e lhe deste água para matar a sede. Durante 40 anos no deserto, tu os sustentaste e nada lhes faltou. As suas roupas não se estragaram e os seus pés não ficaram inchados.
Tu lhe destes nações e reinos e terra dos povoados vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra de Esbom, que era governada por Seom, e a terra de Bazã, onde Og era rei. Tu lhe deste tantos descendentes como as estrelas do céu, e os trouxeste para viver na terra que havias prometido aos seus antepassados. Eles conquistaram a terra de Canaã. Tu derrotaste o povo que morava ali. Deste ao teu povo o poder de fazer o que quisesse com os povos e os reis de Canaã. O teu povo conquistou cidades cercadas de muralhas e tomou terras boas, casas cheias de riqueza, cisternas já escavadas, oliveiras, árvores frutíferas e plantações de uvas. Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Eles aproveitaram todas as boas coisas que lhe deste, mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os avisaram, e lhes disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Não deixaste que os inimigos deles os conquistassem e os governassem, mas no meio da sua aflição eles te pediram socorro. Então deixaste. Eles te pediram socorro, e tu respondeste lá dos céus, na tua grande misericórdia, tu lhe enviaste líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo. Outra vez deixaste que os inimigos deles os conquistaste. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que o salvasse, tu ouviste no céu e vez por vez tu o livraste por causa da tua grande misericórdia. Tu os avisaste que deviam obedecer os teus ensinos, mas no seu orgulho, eles rejeitaram os teus mandamentos. Pecaram contra a tua lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Ano após ano, tu os avisastes com paciência. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, falastes contra eles, mas o teu povo ficou surdo. Por isso, deixaste que fossem dominados por outras nações, e mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonastes, nem os destruístes. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, como és grande! Tu és terrível e poderoso. Tu guardas fielmente as promessas da aliança, desde o tempo em que os assírios nos dominaram. Como temos sofrido! Os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo, todos nós temos sofrido. Lembra das aflições que tu foste justo e nos castigar. Tu tens sido fiel, mesmo quando temos pecados. Os nossos antepassados, os nossos reis, as nossas autoridades e sacerdotes não têm cumprido a tua lei, nem têm obedecido aos teus mandamentos e avisos. Com a tua bênção, reis governam o teu povo, que estava vivendo na terra grande e boa que lhe destes. Mas eles não te adoraram, nem se arrependeram das suas más ações. E agora nós somos escravos na terra que nos destes, essa terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis que puseste para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. O povo assina um acordo. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene, e as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assiná-lo. Capítulo 10. O primeiro a assinar foi o governador Neemias, filho de Racalias, e depois Edequias. Em seguida vem a lista das outras pessoas que também assinaram: sacerdotes Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amariá, Malquias, Ratuz, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulã, Abias, Miamim, Maasias, Bilgal e Semaías. Levitas: Jesua, filho de Azarias, Binuí, do grupo de famílias de Henadade,
Cadmiel, Sebanias, Hodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Hodias, Bani e Benino. Líderes do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Hodias, Razum, Bezai, Harife, Anatote, Nobai, Magpias, Mesulã, Rezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Hananias, Razube, Haloés, Peliá, Sobeque, Reum, Razabiná, Mazéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O acordo. Nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que, obedecendo à lei de Deus, se conservaram separados dos estrangeiros que vivem na nossa terra, nós, junto com as nossas esposas, todos os nossos filhos que já têm idade para entender, fazemos por meio deste acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa: nós viveremos de acordo com a lei de Deus, que ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo que o Senhor nosso Deus nos manda e cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. Se quebrarmos essa promessa, seremos amaldiçoados. Nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casarem com os nossos filhos. Se estrangeiros trouxerem trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Todo 7º ano não colheremos o que a terra produz e perdoaremos todas as dívidas. Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Para o serviço de adoração no templo, daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos a Deus, a oferta diária de trigo e de cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias como sacrifícios, as ofertas sagradas para os sábados, para as festas de lua nova e para as outras festas, as outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel e qualquer outra coisa que for necessária para o templo. Todos os anos nós, o povo, os sacerdotes e os levitas, tiraremos sorte para saber quais os grupos de famílias que terão de oferecer a lenha para queimar no templo os sacrifícios que serão oferecidos ao Senhor nosso Deus, de acordo com o que a lei manda. Todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo e da primeira cevada que colhermos, e das primeiras frutas colhidas das nossas árvores. Traremos o primeiro filho de cada família ao templo, para que ali o sacerdote o dediquem a Deus como a lei manda. Também ofereceremos a Deus o primeiro bezerro que as nossas vacas tiverem, e o primeiro carneiro e o primeiro cabrito que as nossas ovelhas e cabras tiverem. Nós traremos aos sacerdotes no templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido cada ano, e daremos as nossas outras ofertas de vinho, de azeite e de todos os outros tipos de frutas. Entregaremos aos levitas a 10ª parte das nossas colheitas, pois são eles que recebem essa 10ª parte nas cidades em que há plantações. Um sacerdote descendente de Arão deve estar junto com esses levitas que recolhem a 10ª parte das colheitas, e a 10ª parte de todas as 10º partes que forem recolhidas deverá ser levada pelos levitas para os depósitos do templo, a fim de ser usada no templo. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho e de azeite nos depósitos onde são guardados os objetos do templo e onde ficam os sacerdotes que estão de serviço e os guardas do templo, os que cantam no coro. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. As pessoas que ficarem morando em Jerusalém. Capítulo 11. As autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém, e o resto do povo tirou a sorte para escolher uma família de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém.
O resto do povo ficou morando nas outras cidades e povoados. O povo abençoou todas as outras pessoas que por sua própria vontade resolveram morar em Jerusalém. O povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os descendentes dos servidores de Salomão ficaram morando nas outras cidades e povoados das suas propriedades. Esta é a lista dos chefes da província e de Judá que ficaram morando em Jerusalém. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias e neto de Zacarias. Os seus antepassados foram Amariá, Cefatias, Maalalel, descendentes de Pérez, filho de Judá. Maazéias, filho de Baruque e neto de Col-Rosé. Os seus antepassados foram Razaías, Adaías, Joiaribe e Zacarias, descendentes de Selá, filho de Judá. Os descendentes de Pérez, 468 homens de valor. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulã e neto de Joed. Seus antepassados foram Pedaías, Colaías, Maazéias e Tiel, e Jesaías, Gabai e Salai, parentes chegados de Salu. Ao todo, 928 homens da tribo de Benjamim ficaram morando em Jerusalém. Joel, filho de Zicre, era o seu chefe, e Judá, filho de Senua, era o subchefe. Sacerdotes: Sedaías, filho de Joiaribe e Jaquim. Sedaías, filho de Uquias e neto de Mesulã. Seus antepassados foram Zadok, Meraiote e Aitube, que era o administrador do templo. Ao todo, 822 membros deste grupo de famílias trabalhavam no templo. Adaías, filho de Jeorão e neto de Pelalias. Os seus antepassados foram Anzi, Zacarias, Pazur e Malquias. Ao todo, 242 membros desse grupo de famílias eram chefes de famílias. Amazai, filho de Azarel e neto de Azai. Os seus antepassados foram Mesilemote e Imer. Havia 128 membros deste grupo de famílias que eram soldados valentes. O chefe deles era Zabdiel, membro de uma família importante. Levitas: Semaías, filho de Razube e neto de Azircã. Os seus antepassados foram Razabias e Buni. Sebetai e Josabade, levitas importantes que eram os encarregados dos trabalhos no lado de fora do templo. Metanias, filho de Mica e neto de Zabide, descendente de Asaf, ele dirigia o coro do templo no cântico da oração de agradecimento. Baquebuquias, que era o ajudante de Matanias. Abda, filho de Samua e neto de Galaal, que era descendente de Jedutum. Ao todo, 284 levitas ficaram morando na santa cidade de Jerusalém. Guardas do templo: Acube, Talmon e os seus parentes, 172 ao todo. O resto do povo de Israel e os restantes sacerdotes e levitas moraram nas suas propriedades nas outras cidades e povoados de Judá. Os trabalhadores do templo moravam na parte de Jerusalém chamada Ofel e trabalhavam dirigidos por Zia e Gispa. O chefe dos levitas que moravam em Jerusalém era Uzi, filho de Bani e neto de Razabias, e os seus antepassados foram Matanias e Mica. Eles pertenciam ao grupo de família de Asaf, que era do grupo responsável pela música nos serviços do templo. Havia regulamento do rei dizendo como os grupos de famílias deviam se revezar todos os dias na direção da música no templo. Petaías, filho de Mesezabel, do grupo da família de Zera e descendentes de Judá, representava o povo de Israel na corte do rei da Pérsia. O povo das outras cidades e povoados. Muitos israelitas moravam nas cidades que ficavam perto das suas fazendas. Aqueles que eram da tribo de Judá moravam em Kiriat Arba, Dibon e Jecabzeel, e nos povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam também na cidade de Jesua, Molada, Bet-Pelete, Hazar-Zual e Berseba, e nos povoados ao seu redor. Eles moravam na cidade de Ziglag,
Mecona e nos seus povoados, e em Rimon, Zora, Jarmute, Zanoa, Adulã e nos seus povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam em Laquise, nas fazendas que ficavam perto de Azeca e nos seus povoados. Quer dizer, o povo de Judá morava na região entre Berseba, no sul, e no vale de Rimnom, no norte. O povo da tribo de Benjamim morava na região ao norte de Geba até Miquimás, Aiá, Betel e os seus povoados, Anatote, Nobe, Ananias, Razor, Ramá, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalate, Lode e Ono, no Vale dos Artífices. Alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá foram indicados para morar com o povo de Benjamim. Lista dos sacerdotes e levitas, capítulo 12. Esta é a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, o grande sacerdote. Sacerdotes: Seraías, Jeremias, Esdras, Amariá, Maluque, Hatus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilgal, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salo, Amoque, Ilquias, Gedaías. Esses homens foram líderes entre os seus colegas sacerdotes no tempo de Josué. Levitas estavam encarregados do cântico de hinos de louvor os seguintes: Jesua, Binui, Cadmiel, Serebia, Judá e Matanias. Os seguintes formavam o coro que cantavam as respostas: Bacubuquias e Uni, e os seus colegas levitas. Descendente de Josué, o grande sacerdote. Josué foi pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Seliasibe. Seliasibe foi pai de Joiada, e Joiada foi pai de Jonatas, e Jonatas foi pai de Jadua. Chefe dos grupos de famílias de sacerdotes. Quando Joiaquim era o grande sacerdote, e os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Sacerdote: Meraías, grupo de família Seraías. Sacerdote: Hananias, grupo de família Jeremias. Sacerdote: Mesulã, grupo de família Esdras. Sacerdote: Joanã, grupo de famílias Mariá. Sacerdote: Jonatas, grupo de família Maluque. Sacerdote: José, grupo de família Sebanias. Sacerdote: Adna, grupo de famílias Harim. Sacerdote: Eucai, grupo de famílias Meraiote. Sacerdote: Zacarias, grupo de famílias Ido. Sacerdote: Mesulã, grupo de família Gineton. Sacerdote: Zicre, grupo de famílias Abias. Aí tem 3 pontinhos, grupo de família Miniamim. Sacerdote: Piltai, grupo de famílias Moadias. Sacerdote: Samua, grupo de famílias Bilga. Sacerdote: Jonatas, grupo de família Semaías. Sacerdote: Metanai, grupo de família Joiaribe. Sacerdote: Uzi, grupo de família Gedaías. Sacerdote: Calai, grupo de família Selai. Sacerdote: Eber, grupo de família Amoque. Sacerdote: Razabias, grupo de família Ilquias. Sacerdote: Netanel, grupo de família Gedaías. Os registros das famílias de sacerdotes de levitas. Foi feito um registro dos chefes de famílias de levitas e das famílias de sacerdotes durante a vida dos seguintes grandes sacerdotes: Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua. Esses registros terminou quando Dário era rei da Pérsia. No entanto, os chefes de famílias de levitas foram registrados somente até a época de Joanã, filho de Eliasibe. Divisão de serviços no templo. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Razabias, Serebias, Jesua, Binui e Cadmiel. O coro estava dividido em 2 grupos. Um grupo cantava e o outro respondia. Os hinos
Nos hinos, os cantores davam graças a Deus, de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Estavam encarregados de tomar conta dos depósitos que ficavam perto dos portões do templo os seguintes guardas: Matanias, Bacubuquias, Obadias, Mesulã, Talmão e Acube. Essas pessoas viveram no tempo de Joiaquim, filho de Josué e neto de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Edas, o sacerdote e mestre de lei. Inauguração das muralhas. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com música de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde havia construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa e de Bet-Gilgal, Geba e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificaram-se a si mesmos e também purificaram ao povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, que mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima das muralhas e os organizei em 2 grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Rosaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes tocavam trombetas, marchavam em seguida: Azarias, Esas, Mesulã, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micaías e Zacur, do grupo de família de Asaf. Zacarias era seguido pelos outros membros do seu grupo de família: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maaiai, Netanel, Judá e Hanani. Todos eles levavam instrumentos musicais do tipo dos que tocavam o rei Davi, homem de Deus. Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo, no portão da fonte. Eles subiram as escadas e levaram até a cidade de Davi. Passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha no portão das águas, no lado leste da cidade. O outro grupo, daquelas que louvavam a Deus, saía para a esquerda, também andando em cima da muralha. E eu o segui com metade do povo. Nós fomos desde a torre dos fornos até a muralha larga. Dali passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Gesana, pelo portão dos peixes e pela torre de Hananel e pela torre do Sem, até chegarmos ao portão das ovelhas, e a marcha terminou perto do portão do templo. Então os 2 grupos chegaram até a área do templo, junto com os chefes que estavam no meu grupo. Também havia os seguintes sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os cantores chefiados por Jesraías cantavam os mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. O sustento dos sacerdotes e dos levitas. Ainda naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados dos depósitos onde eram guardadas as ofertas para o templo e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais e frutas colhidos cada ano. Esses homens recolhiam nas fazendas de perto das várias cidades das contribuições exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas conforme a lei mandava. Todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus havia mandado. Os músicos do templo e os guardas do templo
também cumpriram os seus deveres de acordo com os regulamentos feitos pelo rei Davi e pelo seu filho Salomão. Desde a época do rei Davi e de Asaf, o músico, muito tempo atrás, os músicos haviam dirigido os hinos de louvor e de agradecimento a Deus, no tempo de Zorobabel e também no de Neemias. Todo o povo de Israel dava diariamente ofertas para o sustento dos músicos e dos guardas do templo. O povo dava uma oferta sagrada para os levitas, e estes entregavam aos sacerdotes a sua parte. Separação dos estrangeiros, capítulo 13. A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para todo o povo. Então chegaram no trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e de Moabe não haviam dado comida nem água aos israelitas na sua viagem, quando assim saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. As reformas de Neemias. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos episódios do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso, havia deixado que Tobias usasse uma sala grande onde antes eram guardadas ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite e dados para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes, da Babilônia, eu havia voltado para lá, a fim de dar ao rei um relatório. Mas depois de algum tempo, ele deixou que eu voltasse. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e incenso, fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então, repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos e os coloquei de novo nos seus postos. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Eu me encarreguei de tomar conta dos depósitos os seguintes homens: o sacerdote Selemias, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. E como ajudante deles pus Hanã, filho de Zacur, e neto de Matanias. Eu sabia que podia confiar nesses homens e que eles seriam honestos na divisão dos mantimentos como seus colegas de trabalho. Ó meu Deus, lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo teu templo e pelo teu serviço. Naqueles dias eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer vinho. Outros, no sábado, carregavam os seus jumentos de cereais, vinho, uvas, figos e outras coisas que levavam para dentro de Jerusalém. Então dei ordem para que não vendessem nada no sábado. Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e todo tipo de mercadorias à cidade para vender, e ao nosso povo no sábado. Então repreendi as autoridades dos judeus e lhes disse: vejam só que coisa errada vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Foi por isso mesmo que Deus castigou seus antepassados, deixando que essa cidade fosse destruída. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começasse cada sábado, logo que fosse ficando escuro, e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. Uma ou duas vezes, os negociantes que vendiam todo tipo de mercadoria passaram a noite de sexta-feira fora
muralhas da cidade. Mas eu os avisei: não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força. Daí em diante, eles não voltaram mais no sábado. Eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos a certeza de que no sábado seria conservado santo. Ó meu Deus, lembra de mim por isso também, e tem piedade de mim por causa do teu grande amor. Nessa época, eu descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, e a outra língua eu não sabia falar a língua dos judeus. Não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei. Bati neles e arranquei os seus cabelos. E exigi, em nome de Deus, que fizessem a promessa de que nunca mais nem eles nem os seus filhos casariam com estrangeiras. Eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus amou e o pôs como rei de todo o povo de Israel, e no entanto ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer o nosso Deus casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Eliasibe, o grande sacerdote. Porém, um dos filhos de Joiada havia casado com uma mulher de Sambalate, da cidade de Bet-Aron. Por isso, eu expulsei Joiada de Jerusalém. Ó meu Deus, lembra de como essas pessoas mancharam não somente o ofício do sacerdote, como também a aliança que fizeste com os sacerdotes e com os levitas. Eu purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que, em cada um, soubesse qual era a sua tarefa. Organizei o fornecimento da lenha a ser usado nos sacrifícios para que fosse trazido no tempo certo. E fiz regulamentos a respeito das ofertas dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidos pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Terminamos o livro de Neemias.